Bom dia, quinto ano. Estamos iniciando a nossa dica online. Hoje falaremos de ciências, mais especificamente sobre biomas. Primeiro vamos entender esse conceito de bioma. Quando a gente fala em bioma, a gente está se referindo a uma determinada região, não só do Brasil, como do planeta, que envolve o mesmo tipo de clima, vegetação, animais desta mesma região. Hoje nós falaremos especificamente sobre os biomas brasileiros. As atividades começam lá na página 132 do seu livro. Eu te convido a abrir o livro para que você possa ir acompanhando as informações que eu farei de acordo com o livro. Então vamos lá. Os biomas brasileiros. Primeira coisa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esta imagem. Isso aí. Estão vendo? Nessa imagem a gente pode observar que o Brasil ele apresenta quantos biomas? Viram aí as cores? Isso aí, são 6 tipos de biomas diferentes. E são sobre esses 6 tipos que nós vamos falar. Estamos falando da Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Caatinga e Cerrado. No Brasil, nós encontramos 6 biomas, são esses que eu acabei de falar para vocês. E esses que tem aí no mapa. Você pode observar que o bioma da Amazônia, ele é o mais extenso de todos. Depois nós temos o Cerrado. E aí, cada um deles apresenta uma característica diferente, que é o que nós falaremos um pouquinho no decorrer desse vídeo. Primeiro, a Amazônia. A Amazônia compreende a maior floresta tropical da Terra. É um bioma tão grande que, além do Brasil, ele abrange outros 8 países. Existem biomas que eles são tão grandes que eles não se concentram apenas em um país, podem ter tamanhos continentais ou até abranger outros continentes em alguns casos. Neste caso não, é o caso específico o bioma da Amazônia está apenas no continente americano. A vegetação da floresta amazônica é formada por uma rica variedade de espécies. Além disso, sua paisagem é composta de diversos rios. O principal deles, nós estudamos quando falamos sobre a região norte, é o rio Amazonas, o maior do mundo em volume de água. O desmatamento da floresta amazônica é um dos principais problemas deste bioma. Por causa dele, várias espécies de animais e vegetais correm o risco de extinção, ou seja, de deixarem de existir, o que provoca danos irreparáveis ao ecossistema. Lá na página 134, nós temos outro tipo de bioma, é a Mata Atlântica. Aí vamos lá, as características da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é uma floresta tropical, assim como a Amazônia. Ela contém uma grande diversidade de espécies. São representantes dessa flora, desse bioma, o jequitibá rosa, o pau-brasil, árvore que deu origem ao nome do nosso país, o jacarandá, o ipê-rosa, o ipê-roxo, são lindos, essas espécies de ipê. Além de uma infinidade de bromélias, samambaias e palmeiras. Os animais mais conhecidos são a onça-pintada, a anta, o mico-leão dourado, a preguiça, o gambá e a capivara. Aí vocês têm a imagem da Mata Atlântica. No Brasil, atualmente, a Mata Atlântica, ela apresenta menos de 10% da sua cobertura original. O que isso quer dizer? Que ela já foi tão devastada ao longo do tempo que já não é mais como era quando os portugueses chegaram aqui em nossas terras. Lá na página 135, a gente tem uma atividade. E na página 136, continuamos falando sobre um outro tipo de bioma, que é a Caatinga. Se vocês observarem nas imagens que nós
temos lá da Mata Atlântica, olha o quanto é diferente o solo, a vegetação desse bioma da Caatinga. É daí que é feita essa separação. Não, a Caatinga, por exemplo, não estaria inserida no bioma da Mata Atlântica devido à diferença que se tem de solo, de vegetação, né, do clima. Vamos lá. A Caatinga, nome de origem tupi-guarani, significa mato branco. Abrange boa parte da região nordeste do Brasil. Devido aos seus longos períodos de seca, a vegetação perde suas folhas, que ficam esbranquiçadas, né? Daí este nome. O solo é pedregoso. O que isso quer dizer? Simples, né, da gente fazer uma associação. Pedregoso quer dizer que ele é cheio de pedras, né? Pobre em matéria orgânica, mas rico em minerais. A vegetação que compõe esse bioma é formado por árvores baixas, arbustos e cactos. Então, sempre que você observar numa imagem pedindo para identificar um bioma que você vê cacto, pode ir certeiro na Caatinga. A vegetação que compõe, né, a gente já falou que são as árvores baixas, os arbustos e os cactos. O mandacaru e o xique-xique são cactos típicos dessa região. A arara azul lear é uma espécie exclusiva da Caatinga. É essa que vocês têm aí na imagem ao lado. Lá na página 137, nós temos um outro tipo de bioma, é o cerrado. Quais são as principais características do cerrado? Ele é o segundo maior bioma do Brasil. E qual é o primeiro? Amazônia, né? Então vamos lá. Perde, até concluindo aí a informação, perde apenas para a Amazônia. Ele concentra-se na região centro-oeste do país, mas pode ser encontrado também em estados como São Paulo, né, que é no sudeste, como o Paraná, que é na região sul, Minas Gerais, também no sudeste, Tocantins e Piauí. E aí a gente tem falando que o cerrado ele é cortado por alguns rios importantes. Quais são esses rios? Temos aí, São Francisco, né, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua lá no oceano. Tocantins e Prata. As plantas que marcam o bioma são o buriti, o pequi e o ipê. Os animais mais conhecidos, tamanduá-bandeira, onça-pintada, ema e lobo-guará. Assim como os demais biomas estudados até aqui, a fauna e a flora da Caatinga também estão correndo risco de extinção. Parece que isso é algo comum, né, entre todos os biomas, né? Lá na página 138, nós temos atividades relativas até aqui. E 139, temos dois tipos de bioma, o Pantanal e o Pampa. Primeiro vamos falar sobre o Pantanal. Esse bioma se destaca porque ele é a maior planície inundável do mundo. Seus alagamentos ocorrem em períodos de chuva, quando grande parte do Pantanal fica submersa, ou seja, fica debaixo d'água. Aí a gente tem aí o tuiuiu, que é o animal símbolo do Pantanal, mais conhecido e também conhecido por seus, no caso do Pantanal, né, por seus peixes, jacarés e cobras. A pesca predatória e o tráfico de animais são as principais atividades relacionadas à degradação, ou seja, ao uso errado, ao que está acabando com esse tipo de bioma. E o Pampa? Quais são suas características? O Pampa também é conhecido como Campos Sulinos. Isso por quê? Por encontrar-se na região sul do Brasil. Ele tem como característica a predominância da vegetação gramínea. Gramíneas são gramas, igual a gente está observando aí nessa imagem. São os campos, né? E pequenos arbustos, ou seja, árvores pequenas, né? Os animais que vivem nesse bioma
o gato palheiro, que é esse aí mostrado na imagem, semelhante, né, ao nosso gato doméstico, né? A lontra, tamanduá preá, quero-quero, além de vários tipos de serpentes. A vegetação nativa do Pampa vem sendo substituída por plantações de arroz e pastos. Lá na página 140 e 141, nós temos atividades. O número 1 é para você analisar, observar na imagem e identificar os tipos de bioma. De acordo com a imagem e as ilustrações dos anteriores, você vai conseguir fazer isso facilmente. No número 2, você vai, com o auxílio do mapa, que está lá na página 132, identificar relacionando o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada tipo de bioma. Depois, citar 2 animais característicos do bioma 4. Primeiro você vai ter que observar no mapa qual é o bioma 4. E depois mencionar uma ação dos seres humanos que coloca em risco o bioma número 1, né? Aí você também vai precisar saber qual é o bioma número 1. E na página 141, quero que vocês caprichem, tanto no desenho quanto na pintura. Você vai fazer um desenho que representa um ecossistema e escrever quais seres vivos e fatores ambientes o compõem. Ou seja, você vai fazer... Você pode desenhar uma floresta, né, cheia de animais, árvores, e abaixo você vai relatar que tipo de animal e de árvores que você colocou. Capricha no desenho, faz aquele desenho tipo formiga, filhotinho. Olha o tamanho do espaço que o livro deixou para você. Capricha no desenho, coloca nuvens, coloca sol, ou se preferir fazer um ecossistema com chuva, faça ele com chuva. Só não deixe de caprichar. Estudem, revisem a matéria. Na nossa próxima aula nós mudaremos de assunto. Nós começaremos a falar sobre o corpo humano. Então, vai ser um assunto, um conteúdo diferente, mas revisem esse porque é matéria de teste e, como eu já disse para vocês, estamos na reta final e não podemos de forma alguma desanimar. Nos vemos na nossa próxima dica online.